Hello students, how are you? Tudo bem? Let's start our class number 49. Já estamos na nossa aula de número 49, tá? Olha quanta coisa que a gente já fez aí, né? E aí, antes de a gente começar, aqueles recadinhos importantes, né? O pessoal aí que está fazendo as atividades pela plataforma do Google Classroom, gente, por favor, não esqueçam de fazer a atividade obrigatória para garantir a presença de vocês, tá bom? Outra coisa importante, o mural lá do Google Classroom é a tua sala de aula, então qualquer dúvida, questionamento, entre em contato com o professor de vocês, tá bom? E outra coisa, o pessoal que pega as trilhas pedagógicas, gente, a minha dica é, porque eu tenho alguns alunos que estão pegando as trilhas, a gente não deixa acumular. Tem semana que eu recebo muita atividade. O problema não é assim de eu ter muita atividade com o professor para corrigir, mas imagina quanta atividade que aquele aluno acumulou. Então, pega as trilhas, faz, devolve, pega, devolve. É mais fácil, se organiza dessa forma. Tá bom? Tá, os recados eram esses aqui. E aí, lembra que a gente conversou na aula passada? Na aula passada, a gente focou em 3 questões específicas do Enem com poesia, né? Foi isso que a gente tinha conversado, foi isso que a gente praticou. Hoje, nós vamos continuar trabalhando um pouco de literatura, só que daí a gente não vai focar em textos, com exceção da questão do Enem que a gente vai fazer. Mas a gente vai focar mais em citações de várias pessoas importantes, outras não tão conhecidas assim, mas que tem citações bonitas que a gente vai conhecer, tá bom? Então, o nosso foco na aula de hoje será justamente esse, tá ok? Então, vamos começar. O nosso warm-up aqui, o nosso aquecimento... perdão, tanto que eu nem falei aqui o título da nossa aula, né? Literature is known as the mirror of life. Eu lembrei porque a citação que a gente vai ver no próximo slide é parecida com isso daqui, que a literatura é conhecida como o espelho da vida, tá? Nesse warm-up, a citação que eu tenho é: If literature is the mirror of life, then literarians are its reflections. Então aqui diz, né? Se a literatura é o espelho da vida, então os literários são os seus reflexos, beleza? Se baseando no que a gente tem aqui, eu quero que vocês respondam a número 1, 2 e 3 de forma bem pessoal. Number 1, do you like reading? Você gosta de ler? Sim ou não? 2, how often do you read for pleasure? Com que frequência você lê por prazer? 3, do you use quotes in your social medias? Você usa citações, que é justamente o tema da nossa aula, nas suas redes sociais? Muita gente gosta, né, de postar fotos e colocar aquelas citações bonitas assim e tudo mais. Enfim, do you do that? Você faz isso? Enfim, vou dar um tempinho para que vocês possam responder e daí eu já volto para a gente continuar. Então, as possibilidades de respostas aí, né? Do you like reading? Yes, I do or no, I don't. Vou repetir, mas a gente já está bem acostumado, né? Quando o prof pede para que vocês deem uma resposta completa, daí na afirmativa você tira o do fora e repete o resto da frase, tá? Aliás, teve um aluno meu no Classroom que me questionou isso esses tempos. Vou até falar para vocês. Professor, mas eu já vi o do sendo utilizado na resposta afirmativa. Sim, é possível disso acontecer. Mas o contexto da situação é outra, tá? O do, ele pode aparecer quando você quer enfatizar. Então, por exemplo, você fala assim, yes, I do like reading. Sim, eu gosto de ler.
Então, o do, ele pode aparecer, mas quando você enfatiza, tá? De um modo geral, numa resposta, numa situação de conversa, se não for essa a tua intenção, então você não utiliza, ok? Number 2, how often do you read for pleasure? Com que frequência que você lê por prazer? Daí também fica a teu critério, né? Eu coloquei aqui, I usually read for pleasure. Eu geralmente leio por prazer. Então, aqui no lugar do usually, você poderia colocar qualquer advérbio de frequência. Never, nunca, sometimes, às vezes, e por aí vai. Do you use quotes in your social media? Se você usa citações nas redes sociais. Yes, I do. No, I don't. Mesma coisa que o número 1, né? Mesma regra que eu falei, caso você opte por dar uma resposta completa. Ok? Beleza, então vamos seguir. Ainda no nosso warm-up, no nosso aquecimento, tenho aqui uma outra citação falando sobre literatura, tá? Se vocês repararem, eu escondi, né? Eu tapei aqui de vermelho 3 palavras. As palavras são imagination, language and literature. De propósito, eu fiz essa atividade só para você poder ver como que é mais tranquilo a gente entender um texto, uma citação, o que quer que seja, quando a gente tem palavras cognatas. Essas 3 palavras que estão aqui dispensam a minha tradução, porque ao olhar você identifica o que elas significam, porque elas são parecidas e são, né, e têm o mesmo significado. Então, sem a minha interferência, tá? Eu quero que vocês façam uma leitura, que tem várias palavras cognatas aqui também, tem várias palavras muito comuns, então a gente já sabe de tanto que já apareceu. Então, tempinho para vocês poderem ler, analisar e escreve aí no caderno quais seriam as palavras das lacunas. Já já eu volto para a gente poder corrigir. Vamos corrigir? Então, bora lá, olha só. Literature speaks the language of the imagination. Que a literatura, ela fala a língua da imaginação. And the study of literature is supposed to train and improve the imagination. E o estudo da literatura é para fazer com que você treine e melhore a sua imaginação. Gente, ó, quanto mais ler, assim, não só por prazer, para que você vai fazer as questões de vestibular, Enem, é muito bom, é muito bom. O conhecimento que você adquire é algo que ninguém pode tirar, tá? Então, sempre que possível, um livro na mão, tá? Beleza, vamos seguir. Ainda sobre a mesma citação, gente, essa que a gente acabou de ler aqui, eu destaquei, né, 2 palavras, o is e o supposed, tá? Sendo assim, eu quero que vocês respondam a número 1 e a número 2, justamente sobre isso que eu destaquei, tá? Number 1, be supposed to is the same as. A expressão be supposed to, ela poderia ser substituída por qual dessas 2 alternativas? Analise aí, talvez nada que um dicionário também não ajude, tá bom? Número 2, is supposed to train in the past is. A gente sabe que esse pedacinho que eu tirei daqui da citação está no presente, porque o verbo to be está aqui no presente. Qual seria a forma de passado, se eu transformasse isso daqui no passado? Ok? Então, analisem aí, daí eu já volto para a gente continuar conversando.
Então vamos ver as respostas. Be supposed to is the same as should. Então, nesse contexto aqui, nós poderíamos substituir pelo modal should. Quando ele fala aqui, né? Literature is supposed to train, should train, né? Que o estudo da literatura deveria treinar e melhorar a imaginação. Nossa, o verbo buy, bem fácil, significa comprar. Então, não cabe aqui. E qual seria a forma de passado? Como é que eu transformaria isso daqui no passado? O is, quando a gente fala de verbo to be no passado, tem duas formas. Was e were. Nesse caso aqui, a resposta certa seria a letra A, porque o passado do is é o was. O were, ele só vai funcionar no plural, né? Aliás, na segunda pessoa também, né? You were, você era ou você estava, e o vocês, nós e eles, né? We, you, they, que seria o were. Os outros pronomes seria was, tá? E nesse caso aqui, do is, que é singular, para o he, she, it, no plural, no passado, he, she, it, was. Ok? Beleza. Nesse slide aqui, pessoal, eu me debrucei um pouco mais justamente sobre o supposed to, porque nós teremos algumas questões, uma questão de vestibular que vai vir aí para frente, em que o foco vai estar nele, tá? Então, assim, nós vimos no slide anterior que a gente pode substituir o be supposed to por should. Então, se eu viro para você e falo assim, I should study tonight, eu deveria estudar hoje à noite. Seria a mesma coisa se eu dissesse I am supposed to study tonight. Eu devo estudar hoje à noite, tá ok? Então, assim, o supposed to, ele pode ser utilizado em qualquer tempo verbal, porque o que vai mudar é justamente o verbo to be. Então, quando eu digo I am supposed to read more to take the final exams, eu deveria estudar mais para os exames finais. She is supposed to read some novels. Para o Enem, ela deveria ler mais romances para fazer a prova do Enem. They are supposed to read some poems for the test. Eles deveriam ler alguns poemas para o teste. Então, se você reparar, nesses três primeiros exemplos, o verbo to be está no presente. Beleza. Tá. E eu quero fazer no passado. Usar o supposed to no passado. É só você colocar o verbo to be no passado. Então, we were supposed to write a composition about that book. Nós tínhamos que ter escrito uma redação sobre aquele livro. Eu quero formar no futuro. I will be, então o verbo to be para o futuro. Supposed to study on the weekend, né, que eu deveria estudar no fim de semana. Beleza? Então, essa estrutura do supposed to, que tem esse significado de quando você fala que você deveria fazer alguma coisa, você pode formar essa construção em qualquer tempo verbal, porque o que vai mudar é o verbo to be. Ok? Sendo assim, vamos continuar. Temos uma citação da Bernice Johnson Reagan. Então, eu quero falar uma coisa aqui, pessoal, importante. A gente tem que tomar muito cuidado quando a gente usa essas citações, porque às vezes muitas pessoas se apropriam daquilo que não foi ela quem escreveu. Então, assim, muitas vezes você tem a citação, mas a foto que está não é da pessoa que de fato escreveu, né? O nome não condiz com a foto que está ali. Então, é sempre muito importante você dar uma olhada na fonte para ter certeza, tá? Para dar crédito, de fato, a quem, de fato, escreveu, ok? A citação feita pela Bernice, ela é americana, tá? E ela é uma ativista muito, pelo menos na região dela, né? Não mundialmente falando, principalmente na causa negra, tá? Daí ela fala assim, olha, life's challenges are not supposed to paralyze you. They're supposed to help you discover who you are. Olha só o supposed to aparecendo duas vezes, e nesse caso aqui está na negativa. Sem problema nenhum, basta você colocar o verbo to be na negativa. Daí ela fala, olha, os desafios da vida não são não deveriam paralisar você, e sim deveria te ajudar a descobrir quem você é, tá? Já sabemos o significado em português, consequentemente vocês saberiam as respostas das duas perguntas em português, mas eu quero elas em inglês, tá? So, number one. What are life's challenges supposed to do? O que os desafios da vida deveriam fazer? Number two, what are life's challenges supposed to do?
A número 1 é o que elas não deveriam, perdão, se eu confundi aqui. Número 1, o que os desafios da vida não deveriam fazer. E a número 2, o que os desafios da vida deveriam fazer. Tá? Eu me confundi aqui, então só para vocês poderem entender direitinho. Nossa, tô falando demais, hein? Vou dar um tempinho para vocês poderem, eu ficar quieto aqui e vocês fazerem atividade, tá bom? Já volto para a gente poder conferir. As duas questões que estão aqui sobre a citação, a primeira estava perguntando o que os desafios da vida não deveriam fazer e a segunda, sim, o que deveriam fazer. Então aqui estão as respostas. Ó, da número 1. They aren't supposed to paralyze you. Gente, eu substituí os desafios pelo pronome they. Mas se você repetir o life's challenges, também está certo. E a número 2. Aqui na número 1, perdão, tá? O que não deveriam fazer? Não deveriam te paralisar. E a número 2, they're supposed to help you discover who you are. O que elas deveriam fazer? Te ajudar a descobrir quem você é. Ok? Então vamos seguir. Vamos praticar um pouco mais do supposed to. Number 1. Answer using the words in parentheses. Eu quero que vocês respondam utilizando as palavras que estão entre parênteses aqui. A número 1, a letra A eu vou fazer juntos. Olha só. Todas as perguntas são com what. O que? What are you supposed to do on Saturday? O que você deveria fazer no sábado? Entre parênteses eu tenho go to the English course. Ir para o curso de inglês. Resposta. I am supposed to go to the English course. Ok? Como foi uma pergunta feita sobre você, responde eu. Verbo to be do I am supposed to e coloca o que está entre parênteses. Na letra B, C e D, não são sobre você. Na letra B é sobre ela, she. Na letra B, they. E na letra D, he, ele. Então, cuidado aí para não confundir o verbo to be, tá bom? Então, ó, na letra B, o que ela deveria fazer agora. A letra C, o que eles deveriam comprar. E a letra D, o que ele deveria, se ele deveria estudar. Então, aqui na letra D é para dar uma resposta afirmativa, ok? Façam aí, eu já volto para conferir. Vamos ver as respostas, pessoal? Então, olha só. Letter B, letra B. What is he supposed to do now? She is supposed to take a shower. Entre parênteses, nós temos take a shower, tomar banho. So, she is supposed to take a shower. C. What are they supposed to buy? O que eles deveriam comprar? Entre parênteses, a new house, uma nova casa. They're supposed to buy a new house. Eles deveriam comprar uma nova casa. Aqui eu abreviei there, mas se você quisesse colocar they are, tudo bem. Was he supposed to study?
Ele deveria estudar? Aqui eu fiz uma pergunta, né? Verbo to be antes do sujeito. Era para ser uma resposta afirmativa. Yes, he was supposed to study. Sim, ele deveria estudar. Aqui está no passado, né? O verbo to be was no passado. Ok? Qual é a dica que eu trago para vocês, então? Aliás, essa dica aqui, eu só não lembro se foi nas mesmas palavras, né? Mas eu já falei sobre ela com vocês. Ter conhecimento de pontos gramaticais ajuda na hora da interpretação de texto e resolução de questões. Outra coisa que a gente conversou. Para você fazer essas provas de Enem, vestibular de modo geral, o objetivo nessas provas não é ver se você é fluente no idioma, mas se pelo menos você tem aquele inglês de, como é que eu posso falar? Não de sobrevivência, mas aquele inglês instrumental, aonde você tem um conhecimento mais geral das estruturas gramaticais, você tem conhecimento de vocabulário. Não significa que você saiba se comunicar, falar o inglês, mas você consegue pegar um texto e interpretar. Então, conhecimento de estruturas gramaticais como supposed to, por exemplo, te ajuda na interpretação, tá bom? Bora para o Enem, então. Temos uma questão do Enem de 2010. The six-ear molars. Não vou traduzir porque eu acredito que vocês vão entender. Aliás, essa palavra é cognata, né? Ela é parecida com o português. Então, vai ajudar vocês com o entendimento geral do texto, tá? Ó, temos em números. Atenção neles, hein? Quando a gente tem números assim, dá uma olhada qual é a informação que gira em torno desse número. Provavelmente alguma coisa pode vir dele. Bora lá? Já volto aí para a gente poder conferir. Agora que vocês já fizeram a leitura do texto, né? Usando todas aquelas habilidades, aquelas estratégias que a gente já conversou, ou então você usando a sua própria, né? Que às vezes para você funciona de um jeito, não de outro, enfim. Temos a questão, lembrando, enunciado em português e alternativas também. Mesma coisa que aconteceu na última aula, pessoal, só atentem aqui para não confundir A, B e C, tá? Devido ao espaço, para eu poder deixar tudo junto no mesmo slide para vocês. Tempinho para vocês poderem resolver e marcar a resposta correta. Vamos lá.
Ao fazer a leitura do texto, vocês viram que ele fala justamente sobre os dentes nas crianças. A questão do cuidado, dos dentes molares, que pela falta de cuidado, às vezes, as crianças elas acabam perdendo esse dente importantíssimo, né? Ele fala sobre a questão de que, às vezes, é complicado para o pai e para a mãe estar cobrando aquilo, pode ser difícil, mas que tem que ser cobrado. Então, de um modo geral, o texto traz justamente essa informação. Daí, nós temos o seguinte enunciado. O texto aborda uma temática inerente ao processo de desenvolvimento do ser humano. Quando fala inerente, que pertence, é dele, é nascido com o ser humano. A dentição. A informação quantificada na mensagem quando se diz que as cáries dos dentes mencionados. Lembra quando eu falei com vocês sobre a importância de que quando tem algum número, dá uma focada naquele número e busca a informação que gira em torno dele. Essa questão aqui é justamente sobre isso, né? A alternativa correta, não sei qual que você marcou aí, a alternativa correta seria justamente a letra A. Quando ele fala, né? A informação quantificada na mensagem, quando se diz que as cáries dos dentes mencionados acontecem em mais de 25% das crianças entre 6 e 7 anos. Opa, deixa eu só voltar aqui. Quando ele fala aqui, ó, over 25% of the 6 to 7-year-old children have beginning cavities in one of the molars. Então, a informação que ele traz aqui justamente em torno do número é que 25% das crianças entre 6 e 7 anos acabam tendo cáries nos dentes molares, tá bom? Então, ó, provei para vocês que certas informações mais destacadas no texto, como número, por exemplo, é bem provável que a questão seja justamente sobre aquela informação. Então, se surgir, dá um foco ali. Não é regra, tá, gente? Não é porque não estou dizendo que vai acontecer em todas as questões, mas é provável que também aconteça. Ok? Beleza. Vamos seguir. Eu tenho aqui uma questão da Escola Superior de Propaganda de Marketing de 2014, tá? Aonde aqui eu tenho uma tirinha do Calvin, né? Eu já falei para vocês que eu sou fã dele, e eu vou dar tempinho para vocês poderem fazer a leitura, tá bom? Daí eu volto logo depois com a questão. Foca aí nos quadrinhos da fala do Calvin, tá? E lembra do supposed to, é a minha dica. Já volto para a gente poder ver a questão. Beleza, depois de feita a leitura, tá? Temos agora aqui a questão. Gente, não é do Enem, tá? É um vestibular diferente, de uma outra escola de vestibular aqui, de universidade, perdão. Portanto,
tá tudo em inglês, tá ok? Destaquei para vocês aqui a frase em cima, para ajudar. Não vou falar mais nada, hein? Agora é por conta de vocês. Já volto aí para a gente poder ver qual é a resposta certa. Para essa questão, gente, para que vocês consigam acertar ela, é muito importante a interpretação da parte não verbal. Que a gente tem aqui um momento em que ele joga uma bexiga de água na mãe, ela corre atrás dele irritadíssima e ele fala, não, espera, pensa, não foi refrescante? Tá? A questão é justamente sobre o último quadrinho aqui, sobre a fala do Calvin no último quadrinho, que foi o que eu destaquei aqui em cima, né? Quando ele fala assim, eu preciso trabalhar nas minhas habilidades de convencimento, de venda. Bem ao pé da letra, talvez seria de vendas aqui. Daí a questão pede para que você marque a alternativa que substituiria a fala do Calvin sem mudar o significado. A alternativa correta seria justamente a letra C. He is supposed to work, que ele deveria trabalhar no seu poder de convencimento, tá? Se a gente pega as outras alternativas, na letra A, está falando o que ele preferiria fazer. Letra B, mustn't, indica proibição. Letra D, can't, o que ele não pode fazer. Letra E, o doesn't, está apenas negando. Então a alternativa correta é a letra C, ok? Bora para o nosso quiz? Então vamos lá. No nosso quiz nós temos uma questão do Enem de 2012, tá? Quotes of the Day Friday, citações da sexta-feira. Tempinho para vocês poderem fazer a leitura. Bora lá.
Agora, temos aqui a questão para que vocês possam marcar a resposta correta. Leiam com calma aí. Já volto para a gente poder corrigir. Então vamos ver aqui qual seria a resposta correta. Olha só. A respeito dos tumultos causados na Inglaterra em agosto de 2011, as palavras de alerta de David Cameron têm como foco principal, a alternativa certa é D. Reforçar a ideia de que os jovens precisam de amor, mas também de firmeza, né? O texto falava justamente sobre alguns motins feitos na Inglaterra por jovens. Além da firmeza, ele afirma que é importante também que essa galera tenha amor. Beleza? E aí, o que a gente conversou hoje, né? O resumão da nossa aula, né? O foco foi em citações. Inclusive, a última questão do Enem era uma citação. Tinha citação nela também, ok? Então, pessoal, tela roxa aí para vocês. Vamos encerrar a nossa aula agora. Todo esse material está disponível, vocês podem assistir de novo e aconselho a fazer isso, ler com calma os textos que a gente viu na aula dos vestibulares e do Enem. E é isso aí. Qualquer dúvida, converse com o teu professor, ok? So, bye bye. See you next class.